Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Café do Escritor. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Se você ainda não me segue no canal, clica aqui embaixo e passa a seguir para receber as atualizações e todos os vídeos que têm sido postados semanalmente aqui no canal. 2 vezes por semana tem vídeo aqui. Tem vídeo de dicas, tem vídeos de entrevista, tem vídeo de muita coisa, de lançamento de livro, de live. Então não perca, me acompanha, continua me acompanhando e a gente vai seguindo aí com muitas novidades. E hoje, mais uma vez, vamos para mais uma parte das fases da escrita de um livro. A gente já viu aqui, estamos chegando na 5ª parte. Então deixa eu pegar minha listinha aqui para lembrar você e a mim mesmo de todas as partes que nós já tratamos. Então a primeira foi eu tenho uma ideia. Quando você tem uma ideia e como é que você começa a trabalhar essa ideia. Depois nós passamos para comecei a escrever. Você começa a escrever e aí? Qual é a continuidade? Para onde você vai? O que você tem que pensar? Depois falamos estou escrevendo e estou cheio de dúvidas. Então o processo de escrita geralmente traz dúvidas. Na sequência estou escrevendo e não sei como prosseguir. Quer dizer, chegou no momento que você não sabe o que fazer. E agora no 5º vídeo dessa série das fases da escrita, então estamos chegando no final. E aí você vai me perguntar, Sandro, como é que eu termino o meu livro? Vamos ver isso agora. Bom, eu tenho que ser muito realista com você. Muitas pessoas me procuram e falam assim, eu tive uma ideia para escrever um livro, é uma ideia fantástica. E aí a pessoa, enfim, começa a escrever, muitas vezes eu dou auxílio com mentoria e tudo mais, ou se não, através do meu curso e outros auxílios que a gente tem aqui no canal. E aí a pessoa fala, olha, eu consegui escrever, eu consegui começar, eu consegui continuar, mas eu não consigo terminar. Não sei como terminar meu livro. E aí a gente percebe que uma grande faixa dos escritores que querem, as pessoas que querem escrever um livro, querem se tornar escritores, elas não terminam o seu livro. Elas começam, mas continuam muitas vezes, mas não terminam. Eu fico me perguntando por que é que isso acontece? Por que que existe toda essa empolgação inicial e a ideia é ótima, a ideia é maravilhosa, puxa, eu tive uma ideia sensacional para escrever. Então você começa a escrever todo empolgado, escreve a primeira semana, escreve até a 2ª semana, você sai daquele inicial do livro e já vai para uma parte mais intermediária de desenvolvimento do tema, da trama que você se propôs a escrever, mas chega um determinado momento que você para. Já aconteceu com você? Eu vou dizer para vocês, para mim já aconteceu. Isso é comum acontecer. Mas e como é que a gente resolve isso então? Como é que a gente sai dessa situação em que a gente não consegue prosseguir ou não consegue finalizar um livro? O que você acha? Bom, posso começar pelo seguinte. Como tem muito de empolgação, quando a gente decide escrever, é difícil manter a mesma empolgação durante todo o processo, do começo ao fim. Isso é normal. A gente está empolgado no começo, isso faz com que a gente decida escrever, faz com que a gente priorize por um determinado momento, mas esse sentimento, essa força que nós temos, ela simplesmente vai se esvaindo. Isso acontece por diversos motivos. Um deles é que simplesmente, às vezes a gente acha que aquela ideia que era tão maravilhosa, que era tão linda, que era tão incrível, não é uma ideia tão boa, afinal de contas. Porque quando você começa a trabalhar ela, você tem que criar o desenrolar dessa ideia, fica às vezes difícil. E fica difícil fazer sozinho, Então, você sozinho, sem técnica, sem saber para onde ir, você desanima. Então, muitas vezes é isso que acontece. E aí a gente acaba substituindo aquela empolgação inicial da escrita do livro por outras empolgações. E aí você liga lá na tua série de
de Netflix ou de Amazon Prime e tem uma série tão interessante, então você vai assistir a sua série, porque afinal de contas ela já está pronta e é só seguir, você não precisa quebrar a cabeça. E aí alguém te pergunta, e aí, você não estava escrevendo um livro que você estava tão empolgado? Pois é, eu comecei, né? Mas agora vamos falar sobre a série, que é mais interessante do que falar sobre o meu livro, porque o livro, na verdade, está lá paradinho, está quietinho, não teve andamento, né? E como é que você vai terminar essa ideia? E como editor, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Quantas pessoas que já me procuraram, olha, Sandro, eu quero escrever um livro, já tenho uma parte escrita, e aí então a gente faz um trabalho de edição, né? Ou primeiro uma avaliação crítica, uma leitura crítica, e a pessoa gosta, etc., fica mais empolgada ainda, porque o texto tem potencial. Fala, olha, tem potencial, você só tem que mudar isso, aquilo, presta atenção nessas coisas que sim, o teu texto pode ter potencial. E a pessoa se empolga, ela faz essas alterações, aí volta para um trabalho de edição e continua a empolgação. Mas, às vezes, quando eu devolvo o trabalho de edição para que ela faça novos ajustes, já aconteceu muitas e muitas vezes que a pessoa desaparece, né? Simplesmente some. E vai, às vezes, aparecer um ano depois, né? Com o mesmo texto naquele momento que parou. Então, é de se pensar, né? O que acontece que faz com que a pessoa simplesmente dê essa pausa, né? Pode ter vários motivos, muita gente tem motivos pessoais, de família, tudo mais, mas algumas pessoas, ou muitas delas, talvez precisem repensar esse projeto, porque começou muito na empolgação e não, eu vou falar de uns passos aí na frente, né? E não seguir os passos mínimos necessários para que não chegasse nessa situação de não conseguir terminar o seu texto. E tem mais uma questão. Existem pessoas que têm essa característica, elas começam coisas e não conseguem terminar praticamente nada. Então, se você é uma dessas pessoas, né, procure não somente terminar as suas escritas, mas procure ver a sua vida no todo, né, de aquilo que você se propõe a fazer, a terminar. Isso vai se refletir na tua escrita também. Então, presta atenção. Mas então, Sandro, como é que eu termino o meu livro? Bom, eu tenho auxiliado os meus alunos que estão fazendo o meu curso de como começar a escrever um livro de ficção, que eles precisam seguir passos. E esses passos envolvem o começar, o continuar e o finalizar. Então, não é porque o curso chama Como Começar que a gente não vai terminar, né? Não, longe disso. Justamente é para que você tenha o entusiasmo de começar, mas também que você termine o seu texto. E por que eu enfatizo tanto isso? Porque eu acho que frustrar os sonhos, muitas vezes esse sonho da escrita ele está guardado há tanto tempo, e se você fez um esforço para começar e não terminar, você piora essa frustração. Você vai ficar numa situação ainda pior, né? Você tentou, eu tentei, dá desculpa, mas não terminou. E eu sei que isso envolve muita coisa, envolve muita ansiedade, envolve muito desejo reprimido, muita coisa que você gostaria de fazer. Talvez você está, então, jogando todas as suas fichas nesse projeto do livro, né? E novamente chegou nesse estágio de não conseguir avançar. Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer é o seguinte, escreva do jeito que você puder. Se você não puder fazer um livro que vai ganhar um prêmio Nobel, embora eu tenha certeza que você possa, mas se você não consegue fazer um livro de uma qualidade absurda, escreva o livro que você consegue. Escreva aquilo que você consegue. Já falei isso nos outros vídeos. É melhor você escrever algo que não esteja tão bom do que não escrever nada. Porque, no mínimo, você está treinando a sua escrita. E isso já é um grande passo. Já é a diferença de fazer e não fazer, de continuar ou de não terminar e de terminar.
Você pode até terminar ele de uma forma talvez que não seja a melhor, mas espera aí, tem outros passos a seguir, tem reescrita, tem correção e tudo mais. Então faça o livro que você conseguir fazer, mas faça. Eu tenho que dizer para você o seguinte, a escrita, ela é uma das áreas que é mais injusta ou justa, dependendo do seu ponto de vista. O que quero dizer com isso? Em outras áreas, quando você investe numa carreira, por exemplo, você fala o seguinte, eu quero ser essa profissão. Vou procurar a melhor instituição de ensino para que no meu currículo esse nome dessa instituição esteja marcado e onde eu for eu vou dizer, olha, eu fiz o curso aqui, eu estudei aqui. Isso já abre portas para você, já auxilia você. A pessoa já olha você diferente, porque você estudou, fez os seus estudos naquela instituição. Com a escrita não tem nada disso. Não tem nada disso. Você pode ter feito o teu curso, o curso de escrita criativa mais caro do país, ou ter estudado fora do país, ou feito mais barato, que ninguém vai dar bola para isso. Porque ninguém pede currículo de escritor. O que eles querem saber do escritor é o que ele produz, é o texto que ele tem para oferecer. Então, se você, por mais que tenha estudado num lugar caro, ou tenha investido bastante nisso, o que interessa é o texto que você produz. E se você não produz, você não tem o que mostrar. Então, essa é uma grande diferença. O escritor, ele precisa mostrar o resultado do seu trabalho e não tem outra coisa para mostrar. Não adianta, pode até ser uma celebridade, mas se o texto não ajudar, não adianta nada, né? Não vai ficar conhecido como escritor, somente como celebridade. Mas enfim, como eu termino o meu livro? Vamos lá. E eu vou te dar 3 dicas de como terminar o seu livro. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que terminar um livro vai depender muito da maneira que você começa o seu livro. Com a minha experiência de acompanhar escritores, eu posso afirmar para você, quanto mais a pessoa planeja o livro desde o começo, muito mais chances ela tem de finalizar esse livro. Então a primeira dica é essa, organize-se, planeje, saiba de onde você vai sair, por onde você vai passar e onde você vai chegar. Quem começa a escrever de qualquer jeito não sabe onde vai chegar. E esse é um dos grandes motivos que eu até já falei em outros vídeos. Mas assim, é essencial você começar bem, começar planejando, começar pensando o livro como um todo. E em segundo lugar, mantenha o ritmo da escrita. Se você for escrever somente quando eu tiver vontade, quando eu tiver uma inspiração, não vai funcionar. Você tem que ter o ritmo da escrita. O que é o ritmo? É você planejar horários de escrita, você planejar quantas horas você vai escrever por semana, ter metas de entrega de material para você mesmo, né? Eu vou escrever isso em tanto tempo. Então, esse ritmo da escrita é importantíssimo. Mesmo na hora que você está desanimado, que você está sem inspiração, você senta lá e escreve. Vai sair alguma coisa, talvez não saia o melhor texto naquele dia, mas você cumpriu a sua tarefa. Então, segunda dica, ritmo de escrita. E a terceira dica, encontre uma comunidade de escritores. No meu curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, eu fiquei tão feliz porque a plataforma que a gente tem o curso tem uma opção para que as pessoas, os alunos interajam. E eles começaram a interagir com uma vontade, com uma fome de mostrar o seu trabalho, de interagir com os outros alunos. Então criamos um grupo exclusivo de WhatsApp e tem sido fantástica a resposta dos alunos. Eles interagem entre eles, interagem comigo, mas assim, entre os alunos eu vejo que existe um crescimento muito grande quando eles trocam informações, trocam dicas, trocam informações sobre outros livros que leram, que pode ajudar naquele processo, daquele momento que eles estão estudando e assim por diante. É muito impressionante como as pessoas precisam das outras nesse momento da escrita. Porque a escrita ela é muito solitária.
Então você sentar sozinho e você não sabe para onde ir é muito difícil. Quando você tem outras pessoas com quem você pode fazer trocas, as coisas mudam completamente. E talvez um dos elementos mais importantes dessa troca é a generosidade. A generosidade, minha gente, é fantástica, porque é um paradoxo, né? Que quanto mais você dá, mais você recebe. É claro que você não vai dar só pensando em receber, mas é impressionante. Quanto mais, as pessoas que mais participam e que mais dão são as que mais obtêm retorno. Então é fantástico, eu realmente recomendo você entrar em comunidades de escritores. Às vezes as comunidades são muito grandes, muito variadas, então talvez procure uma comunidade com um nicho mais específico, dependendo do gênero que você quer escrever e tudo mais. Isso vai fazer toda a diferença para você, tenho certeza. Bom, minha gente, essas são as dicas que eu quero deixar para você terminar o seu livro. Se você está naquela fase difícil, não desista, você consegue. Existem muitas formas de aprender técnicas, de aprender como você pode lidar com a situação em que você está. Como eu falei, você pode pedir ajuda em comunidades, em grupos, e você pode aprender sempre. Porque assim, muitas das técnicas que a gente ensina, que eu ensino no curso também, são justamente para que você não pare no meio do caminho, para que você continue escrevendo e finalize o seu livro, que é o seu sonho, que eu tenho certeza, e que é o primeiro de muitos, porque cada pessoa, como eu sempre digo, cada pessoa pode escrever um livro. É impressionante como isso é democrático, mas é claro, tem que ter esforço, tem que ter estudo, tem que ter toda uma determinação para que isso aconteça. Muito obrigado pelo seu acompanhamento aqui. E se você ainda não me segue, mais uma vez, clica aqui embaixo, segue o canal e aguarde os próximos vídeos com mais novidades aí. Um grande abraço, até lá!